6 horas e 56 minutos, de volta com o Manhã no Ar, e a Marinha abriu um inquérito para apurar a denúncia de que 2 embarcações promoveram um racha em pleno Rio Amazonas. Vídeos gravados por passageiros dos barcos mostram eles se aproximando a menos de 1 metro um do outro. O Fred Rocha está ao vivo e vai trazer os detalhes desse caso para a gente, né? Fred, eu vi logo cedo as imagens, parece uma total irresponsabilidade dos condutores dessas embarcações que estavam ali cheias de passageiros, e a gente não está falando de barquinho, não, são grandes embarcações. Grandes embarcações que estavam vindo do Pará com destino a Manaus, mais precisamente, Adriane. Foi quando, então, segundo os passageiros relataram, inclusive, eles registraram por meio de uma câmera com aparelho de celular, o exato momento em que uma embarcação acaba tocando a outra. Houve, então, uma colisão ali enquanto as 2 embarcações estavam navegando lá pelo rio. Segundo esses passageiros, foi a embarcação Ferryboat Fred William que estava tentando ultrapassar a embarcação Comandante Paiva quando aconteceu esse acidente. Como já é de se esperar mesmo, as pessoas ficaram muito assustadas, porque eram 2 grandes embarcações. Se imagine uma colisão mais forte, o acidente que poderia ter acontecido ali, Aquelas vidas foram colocadas em risco pelos comandantes envolvidos, então, nessa navegação perigosa. Diante disto, quando essas embarcações chegaram no município de Itacoatiara, só para ressaltar, essa colisão aconteceu no município de Uricurituba, na comunidade Augusto Montenegro, e depois, então, as embarcações chegaram em Itacoatiara. Os passageiros denunciaram esse caso e aí os 2 barcos ficaram retidos em Itacoatiara por algumas horas, porque a Marinha, inclusive, fez uma vistoria e também pediu para que os comandantes se explicassem, dessem esclarecimentos. A gente não sabe maiores detalhes sobre esses esclarecimentos. Depois da averiguação que foi feita, então, as embarcações foram liberadas. Alguns passageiros, inclusive, nem sequer quiseram seguir viagem nesses barcos, preferiram pegar outros, ou seja, foram atrás em busca de comandantes mais responsáveis, inclusive porque ali estava em risco a própria vida deles. Então, as embarcações foram liberadas, a Marinha, por intermédio do 9º Distrito Naval, disse que instaurou um inquérito para apurar as responsabilidades do que aconteceu aí, que a gente acabou mostrando pelo vídeo que foi registrado pelos próprios passageiros. Adriane. Fred, estou assistindo aqui as imagens, realmente elas impressionam muito, Uma embarcação do lado da outra, muito próximo. E aí os passageiros, por curiosidade, muito provavelmente, se aproximam todos do mesmo lado. E a gente sabe que numa embarcação, como está todo mundo do lado, peso todo do mesmo lado, a tendência é que ela possa inclinar. E aí poderia ter acontecido um acidente maior ainda, As pessoas observando o que acontecia. Eu, numa hora dessa, estava agarrada no colete de salva-vida, desesperada, porque o risco é muito grande, Não aconteceu nada de mais grave, mas se uma embarcação só toca uma na outra numa situação como essa, poderia ter acontecido uma tragédia muito grande. São barcos de 3 andares, transportam em média umas 300 pessoas cada um. A gente vê que tem carros também nessas embarcações. Então é uma situação que precisa, de fato, ser verificada. A Marinha que vai fazer essa investigação, essa análise de tudo agora, Então, foi a Marinha, por intermédio do 9º Distrito Naval, que informou que vai, então, vai instaurar esse inquérito com o objetivo de apurar essas responsabilidades, A princípio, só mesmo se esses comandantes conseguirem provar que houve algum outro fator que possa ter contribuído para que as embarcações se chocassem. A princípio, é bem visível que eles estavam apostando corrida, como os próprios passageiros relataram quando fizeram a denúncia lá no município de Itacoatiara, a Marinha, É bem perceptível isso mesmo, uma embarcação querendo ultrapassar a outra de forma muito irresponsável. Como você já bem mencionou, chamou a atenção, o risco foi muito grande. Graças a Deus não aconteceu nada demais, mas que sirva de lição. Se isso acontece de forma corriqueira, que a gente ainda não recebeu essa informação, é provável que a partir disso, então, outras denúncias possam chegar. Bem, que isso acabe, porque não há menor cabimento de 2 embarcações desses portes todo aí apostar em corrida na navegação, que inclusive isso já é perigoso, terrestre, carro, você imagina quando se trata de barco, Adriane? Já tinha visto racha de moto, de carro, agora de barco é a primeira vez. Obrigada, Fred, pelas informações.
Por aqui a gente volta a falar dos casos da área policial no município de Barreirinha. Uma briga envolvendo 7 pessoas. Por pouco não acabou em tragédia. Um homem foi espancado e um policial que passava pelo local precisou intervir. O fato aconteceu por volta das 8h30 da noite, em frente ao prédio da Prefeitura Municipal de Barreirinha. No vídeo que circula na internet, aparece um rapaz sendo espancado com chutes na cabeça. Segundo a Polícia Civil, um policial que passava no local interviu na briga que envolvia 7 pessoas e efetuou um tiro para o alto para acabar com a confusão que poderia terminar em morte. O rapaz que estava sendo espancado no chão foi socorrido e levado para o hospital da cidade e está se recuperando. A 42ª Delegacia Interativa de Polícia de Barreirinha investiga o caso e todos os envolvidos nessa briga devem ser responsabilizados pelo crime. E o Batalhão de Trânsito apreendeu na última sexta-feira 260 quilos de maconha na ponte Rio Negro, que liga Manaus a Iranduba. O entorpecente vinha de Manacapuru com o objetivo de abastecer o carnaval aqui na capital. João Marcos Santiago Santos, de 22 anos, resolveu passar ali pelo posto de fiscalização entre Manaus e Iranduba, ali com mais ou menos isso aqui, ó, 260 quilos de maconha. Uma abordagem de rotina, abordamos esse veículo, né? Essa Ford Ranger, foi solicitado o documento do cidadão para conferir a documentação. A gente pediu para fazer uma revista na caminhonete, né? Na parte traseira da carroceria, e nisso foi constatado que havia algo estranho. Foi solicitado o mesmo que ele abrisse as sacolas, né? No momento que foi constatado que havia um entorpecente no interior do veículo. Ao mesmo tempo foi dado voz de prisão ao cidadão, né? E conduzido para o 19º dia para procedimentos cabíveis. Essa droga vinha de Iranduba, né? Vinha para Manaus. Provavelmente de Manacapuru ou Iranduba, com destino a Manaus. Ele falou de quem era essa droga? Ele falou que é formado em nutrição, né? Confessou que o entorpecente é dele. Nosso batalhão está fazendo hoje 7 anos, né? E como brinde veio essa apreensão, então considero nosso presente, né? Graças a Deus a gente conseguiu tirar essa droga da população, né? Parabéns aí pelo trabalho da polícia. E os policiais da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos prenderam um trio acusado de roubar veículos em residências na capital. Uma escrivã da Polícia Civil está entre as vítimas dos suspeitos. Carros, joias, roupas e celulares foram recuperados. Gilvandro Barreto Gama, Moisés Antônio Neto e Raulison Oliveira Pampolha. Esses 3 homens aí são suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada em roubar veículos e residências aqui na capital amazonense. Esses 4 veículos aqui foram recuperados pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos. 2 desses veículos aqui foram roubados no dia 13 de fevereiro da casa de uma escrivã da Polícia Civil. Na ocasião, Raulison e mais outras 2 mulheres que estão sendo investigadas pela polícia acionaram ali o corretor de imóveis, dizendo estar interessados em uma casa em que essa escrivã estava vendendo. Era assim que eles agiam, procuravam pessoas que estavam vendendo casa e ali eles fingiam esse interesse e na hora eles anunciavam o assalto. Pesquisar em sites especializados em anúncios de imóveis, e se dirigem a determinados imóveis para verificar os objetos que existem no interior desses imóveis, remarcam para que possa levar o marido ou a suposta esposa para verificar esses imóveis, e no momento que há essa segunda visita é quando eles anunciam o assalto e de forma violenta e aplicando grave ameaça, eles subtraem vários pertences das vítimas e também os veículos, né? Durante a investigação, os policiais obtiveram a informação de que os veículos poderiam estar no conjunto Amazonino Mendes, bairro Novo Aleixo. Os policiais então foram para lá e, realizando as diligências, eles encontraram um dos veículos. Em outra rua, eles encontraram os 3, Gilvandro, Moisés e Raulison. Estavam ali em uma casa. Naquele momento mesmo foi dada a voz de prisão.
No dia do ocorrido, a equipe tomou conhecimento, as vítimas ficaram sob guarda e reféns dos assaltantes durante cerca de 2h30. Assim que foram libertadas, as nossas equipes iniciaram o trabalho investigativo. Foi possível identificar a casa onde se mantinha um dos veículos que havia sido roubado. Então a equipe manteve a campana desde o dia do fato naquelas imediações, até que na tarde de quinta-feira foi possível capturar todos os envolvidos que estão sendo apresentados aqui. O Raulison, que foi um dos que adentrou na residência e realizou o assalto juntamente com 2 mulheres que seguem foragidas, e o Gilvandro e o Moisés, que tinham uma função na quadrilha de guardar esses veículos para que, após eles serem clonados e revendidos, eles recebiam aí como comissão valores em dinheiro. A apresentação deles à imprensa, esperamos que outras pessoas possam comparecer na nossa unidade policial para que possa identificar eles na participação de algum outro eventual assalto. O Raulison, ele já responde a 5 processos criminais por roubo, inclusive um latrocínio, e tem 2 condenações criminais, e agora vai responder também pelo roubo majorado, a receptação e a associação criminosa. Todos 3 foram encaminhados para a delegacia especializada em roubos e furtos de veículos. Eles vão responder por receptação e associação criminosa. Depois dos procedimentos, eles vão ser encaminhados para a audiência de custódia. E no interior do estado, no município de Autazes, traficantes roubaram uma embarcação que pertence ao pai do prefeito da cidade. A lancha foi localizada aqui em Manaus, mas o piloto dela, que foi levado como refém, continua desaparecido. A lancha foi roubada do porto do município de Autazes, distante a 133 quilômetros aqui da capital. O roubo aconteceu por volta de 6 horas da manhã. Os criminosos levaram de refém o piloto da embarcação. Segundo informações da assessoria da Prefeitura de Autazes, o dono da embarcação é Américo Cavalcante, pai do prefeito desse município, Anderson Cavalcante. A embarcação foi encontrada no porto aqui da capital. Até o momento não tem notícias do refém e nem dos criminosos, que segundo os policiais são 2 traficantes dessa região. E uma jovem foi estuprada no último sábado dentro da própria casa, no bairro Vila da Prata, na zona centro-oeste de Manaus. Sem poder fazer nada, a mãe da vítima e a filha dela, uma criança de apenas 2 anos, presenciaram todo o crime. O suspeito foi preso quando tentava fugir. O crime que assustou os moradores do bairro Vila da Prata aconteceu na tarde do último sábado. Segundo informações da Polícia Militar, um homem de 26 anos, que não teve o nome revelado, é suspeito de roubar e estuprar uma vítima dentro da sua casa. Ainda segundo os policiais da 21ª SICOM, que atenderam a ocorrência, o homem teria praticado esses crimes na frente da mãe e da filha da vítima. A senhora e a criança estavam sendo ameaçadas com uma faca artesanal. A vítima correu para a delegacia para fazer a denúncia desse crime e logo os policiais foram às ruas para tentar capturar esse criminoso, que foi identificado pela polícia e no momento da abordagem estava com uma quantia de R$20 e também com o celular da vítima. A polícia também identificou que ele já teve passagens pela justiça. Esse crime é de uma brutalidade, uma crueldade sem tamanho, né? Um crime de estupro já é algo muito brutal, algo muito violento. Agora imagina esse bandido aqui ter feito isso com a vítima na frente da mãe dela e na frente de uma criança de apenas 2 anos. Ameaçou as 3, estava com arma ali, violência e grave ameaça para todas elas e acabou estuprando uma mulher na frente da própria filha e da mãe. É algo extremamente absurdo. Ainda bem que a polícia conseguiu prendê-lo, que a vítima, mesmo passando por toda essa situação, toda essa tragédia, conseguiu procurar a polícia imediatamente e ele foi preso e que agora ele tenha todo o rigor da lei, todas as consequências de ter cometido um crime tão brutal como esse. E 3 adolescentes por pouco não foram mortos por membros de uma facção criminosa no São Jorge. O crime foi na noite de sábado e as vítimas só escaparam porque uma delas conseguiu fugir e pedir socorro à polícia. Quem vai trazer os detalhes desse caso para a gente é o Fred Rocha, que já está ao vivo. Um dos suspeitos desse crime também é um adolescente, né, Fred?
Sim, Adriane, o adolescente acabou apreendido pelos policiais da 21ª Companhia Interativa Comunitária, da 21ª SICOM. Os PMs acabaram acionados, como você bem mencionou, por uma das vítimas. Essa vítima conseguiu fugir, então chamou a polícia. Foi preponderante para que as outras 3 pessoas não fossem mortas e para que também esse adolescente fosse apreendido diante de um cerco policial que foi feito ali naquela área do São Jorge. Esse adolescente foi levado para a ADAI, a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais. Ele acabou reconhecido pelas vítimas e lá na ADAI constatou-se que ele é só mais um de tantos outros adolescentes problemáticos que são levados lá para a ADAI, porque inclusive ele já tinha passagem pela própria ADAI, como a gente sabe, segundo a lei, o adolescente não comete crime, sim um ato infracional. Então lá na ADAI foi verificado que ele já tinha passagem por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, ou seja, em algum momento ele acabou apreendido por tráfico de drogas. E aí foi constatado então pela polícia que de fato ele não só teve participação, nesse caso agora, da tortura de 2 outros adolescentes e um jovem de 18 anos, como também já tinha essa passagem. A polícia acredita, diante de todas essas circunstâncias, que este adolescente seja de fato ligado à facção criminosa. Quando a polícia recebeu, inclusive, essa denúncia, que chegou até o local exato onde a tortura estava acontecendo, um grupo de 8 criminosos que estava ali no local, este grupo dessa facção criminosa, cometia então aquela tortura, aquelas agressões. Com a chegada da polícia, eles fugiram. Os 2 adolescentes e o jovem de 18 anos que estavam sendo agredidos acabaram ficando bastante machucados. Eles foram levados para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, onde receberam os primeiros atendimentos. Logo em seguida foi verificada a necessidade de transferência dessas vítimas para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste da cidade de Manaus. A informação que nós temos atualizada é de que nenhum corre risco de morte. A polícia não conseguiu identificar e nem chegar até os demais membros desta facção, esses membros que participaram então desta tortura a essas 3 pessoas. Como já foi dito, felizmente a chegada da polícia evitou que o pior acontecesse ali no São Jorge. Adriane. Obrigada, Fred, pelas informações. E na manhã de ontem, um ciclista foi morto atropelado por um ônibus da linha 517. O acidente ocorreu no conjunto Ouro Verde, no bairro Coroado, na Zona Leste. O acidente aconteceu por volta das 10h30 da manhã deste domingo. Segundo as testemunhas, o ciclista e o ônibus vinham descendo esta ladeira na Rua Amazonas, aqui do conjunto Ouro Verde, bairro Coroado. Mas quando os 2 entraram pela Avenida Desembargador Felizmino Soares, o rapaz tentou ultrapassar o coletivo. Nas imagens podemos observar o ciclista em alta velocidade. Ele acompanha o coletivo na ladeira, mas quando chega na curva, perde o controle da direção da bicicleta e cai embaixo do veículo. Foi nessa hora que uma das rodas passou por cima da cabeça do jovem. O motorista do ônibus informou em depoimento que não viu o ciclista. Ele apenas sentiu o impacto do atropelamento. Quando percebeu que teria matado acidentalmente uma pessoa, ele passou mal e precisou ser socorrido. Segundo os policiais, até o momento, o corpo permanece no IML, pois nenhum dos familiares apareceu para identificar o corpo da vítima. Segundo os moradores da Rua Amazonas, os acidentes são frequentes no local. Os ônibus têm dificuldade para fazer a curva, pois a rua é estreita e não tem qualquer sinalização. Essa rua é um trecho muito perigoso aqui do bairro. E os motoristas que não conhecem a área, eles geralmente passam direto porque não tem sinalização. A gente solicita que ponham sinalização, pelo menos aquele olho de gato que já inibe a velocidade, né? Diminui e reduz a velocidade. E a gente pede que as autoridades possam olhar pelo bairro, porque infelizmente uma vida se foi. Agora, quantas mais vão acontecer para que tomem providências aqui? A gente procurou o Sinetran para falar sobre essa morte, mas até o momento ninguém se manifestou a respeito dessa tragédia. A gente lamenta aí pela família dessa pessoa que ainda vai ser identificada lá no Instituto Médico Legal.
E depois do intervalo, a gente traz os detalhes sobre as vagas de emprego do Cine. São mais de 60 oportunidades nessa segunda-feira. E no quadro A Vaga é Sua, a gente mostra que é possível ganhar uma renda extra com customização e confecção de fantasias durante esse carnaval. É um instante só, não saia daí que eu volto já já.